Olá pessoal, então vamos dar continuidade à nossa aula sobre introdução à química. Então no vídeo anterior a gente falou sobre as propriedades gerais e agora nós estamos falando sobre as propriedades específicas da matéria. Já abordamos as propriedades organolépticas, agora nós estamos nas propriedades físicas. Lembrando que ponto de fusão e ebulição é a temperatura que vai mudar o estado físico dessas substâncias. Ponto de fusão é do estado sólido para o líquido e o ponto de ebulição é do líquido para o gasoso. A densidade está relacionada entre a massa e o volume. Quanto maior o volume, então é menor a nossa densidade. Quanto menor o volume, maior a densidade. Que eu dei o exemplo do quilo de ferro e o quilo de algodão. Então eu perguntei qual que tem maior densidade. Mas uma propriedade física, né, a propriedade específica física da matéria, que a gente pode abordar é a solubilidade. Quantidade de matéria que pode ser dissolvida em certa quantidade de solvente. Então, se eu coloco 36 gramas de sal, de cloreto de sódio em água, em 100 ml de água, vai dissolver bem. Se eu colocar 50 gramas de cloreto de sódio nessa mesma quantidade de água, vai precipitar, vai ter corpo de fundo. Então, aquela quantidade, além dos 36 gramas por aí, não irá dissolver. Então vai ultrapassar a capacidade de solubilidade. Condutividade térmica. Então, é a capacidade da matéria de conduzir calor. E a condutividade elétrica também é a capacidade da matéria de conduzir elétrons, conduzir corrente elétrica. Um exemplo que a gente pode dar, o uso de cobre para confecção de fios, panelas e canos para transporte de água aquecida. Então, o cobre ele conduz eletricidade, dureza. Mais uma propriedade é a resistência que um corpo tem ao ser riscado por outro. Exemplo, o talco tem maior dureza natural e o diamante ele é o mais duro. O diamante ele é usado para cortar, riscar mármore, granito e vidro. Próxima propriedade é a ductibilidade, que é a capacidade da matéria ser transformada em fios de cobre, fios de ouro. Maleabilidade é a capacidade da matéria ser transformada em lâminas, em folhas. Exemplo, nós podemos dar folhas de zinco, lâminas de ferro e ainda magnetismo, que é a capacidade de atrair o ferro e outros materiais paramagnéticos. As propriedades específicas químicas é qualquer reação química que a matéria pode sofrer. Refere-se ao comportamento de uma substância quando na presença de outra ela se transforma. Podemos pegar, por exemplo, o ferro em presença de oxigênio, ele vai produzir ferrugem. O álcool em presença de oxigênio, ele vai produzir gás carbônico e água. Então, cada substância, ela vai ter um comportamento diferente na presença de outra. Então, são propriedades, podemos dizer que são propriedades específicas de cada substância. Não podemos esperar na reação de ferro com oxigênio produzir gás carbônico e água. Não é a propriedade do ferro essa transformação. E ainda existem as propriedades funcionais, que são caracterizadas por um grupo de substâncias que podem ser ácidos, básicos ou sais, né? Acidez, basicidade, salinidade. Esse aí é um assunto para uma próxima aula. Não vou entrar nesse conceito agora. Hora que a gente começou lá, que a matéria. O que é matéria? Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, o que a química estuda? A química estuda a matéria, a transformação da matéria e a energia, né, envolvida nessa transformação. Então, vamos destacar agora a questão da transformação da matéria. Qualquer alteração que ocorre em um sistema, ele é chamado de fenômeno. Então, esses fenômenos são as transformações da matéria. E esses fenômenos, eles podem ser
físicos ou podem ser fenômenos químicos. Qual a diferença entre eles? Então, os fenômenos físicos são aqueles que não alteram, ou seja, que não altera a estrutura, a composição da matéria. Ele altera apenas a aparência física dessa matéria. Já os fenômenos químicos são aqueles que alteram a estrutura, alteram a constituição da matéria, ou seja, formam novas substâncias. Podemos dar um exemplo. Quando nós amassamos um papel, temos uma transformação ou um fenômeno físico. Por outro lado, se nós queimarmos esse papel, nós teremos um fenômeno químico. Não podemos cair no erro em achar que fenômeno físico é aquele que volta a ser e fenômeno químico é aquele que não volta a ser o que era antes. Porque existem alguns fenômenos químicos que podem se reverter, que são aquelas reações reversíveis. Um exemplo é a amônia. A amônia ela pode se decompor em gás nitrogênio e gás hidrogênio e voltar novamente a se tornar amônia. Então, quando isso ocorre quebras e formação de ligações químicas, as quais alteram a matéria. As moléculas e reagentes são quebradas e reagrupadas para formarem novos compostos. Então, a química estuda a matéria. Nós vimos algumas das suas propriedades gerais e suas propriedades específicas. E ela estuda a transformação da matéria, que são os fenômenos físicos ou fenômenos químicos. Agora nós vamos estudar a energia envolvida nessa transformação. Energia é a propriedade do sistema que lhe permite realizar trabalho. Por exemplo, a energia química dentro dos alimentos é transformada no nosso organismo em energia que gera o trabalho que nosso corpo realiza nas atividades diárias e também o calor, que aquece o nosso corpo. Então, podemos perceber que a química pode estudar a matéria e as suas transformações a partir de 3 níveis. Nível macroscópico, que estuda as propriedades dos objetos grandes e visíveis. O nível microscópico, que estuda o mundo invisível aos nossos olhos, que explica o que é observado macroscopicamente, ou seja, interpreta os fenômenos que podem ser vistos em termos do reordenamento dos átomos. E o nível simbólico, que é a representação dos fenômenos químicos através de símbolos, fórmulas e equações matemáticas. Sendo assim, até pode parecer que a química limita-se a teorias e a pesquisas de laboratório ou a produção industrial, mas ela é uma das ciências que estão mais presentes em nosso cotidiano e dentro de nós mesmos. Só para citar alguns exemplos, a química ela contribui para o desenvolvimento e produção de medicamentos que salvam vidas, de produtos de higiene e limpeza, de combustíveis que levam ao desenvolvimento de nossa sociedade, de meios de produção mais eficazes. Além disso, ela está presente na composição dos alimentos que consumimos, sejam eles naturais ou artificiais, e também nas reações do nosso organismo, como a digestão. Vamos ficando por aqui e a nossa próxima aula nós vamos resolver alguns exercícios para aplicar o que nós aprendemos nesses vídeos. Tchauzinho, até mais.